Voltamos aqui para dar continuidade ao diálogo de hoje, né, que está simplesmente fantástico, né, com a professora Edênia Amaral. Estamos todos aprendendo muito, né, e sendo desafiados aí a pensar criticamente toda a situação que nós estamos enfrentando com relação ao processo de ensino-aprendizagem, né. Vão voltando, a professora Edênia já entrou, enviou aqui o convite, vou aceitar. Conectar aí, os colegas, por gentileza, né, vão retomando aí a nossa live. Estou aguardando aqui a conexão. Prontinho, voltamos. O pessoal está voltando também aí. A gente tem esse problema do tempo, né? Que a gente começa a se deleitar nas falas e aprendizagens e esquece o relógio. Sem problema, mas a gente volta, né? Vem, volta, mas volta. Sim. Ótimo, professor. Desculpe ter lhe interrompido também. Pode dar continuidade. Nada, tem que me interromper. Vocês me conhecem que eu sou um pouquinho faladora, eu me empolgo. Oh, a gente ama isso. Eita. A questão das competências. Como eu gosto, gente. Como eu gosto dessas conversas. Ah, é muito bom, professora. A gente está com muita saudade de lhe ouvir, viu? A gente buscando, sabe? Eu acho que nesse tempo de crise, nós temos que fortalecer sonhos, sabe? Eu acho que a gente é movido a pensar, a gente não pode entregar os pontos. As coisas parecem estar desmoronando assim, como um dominó. Mas eu acho que a gente tem que manter de pé nosso sonho. Nós podemos ter um país melhor, nós podemos ter uma educação melhor. E aí eu acho que conversando e fazendo essas trocas, a gente chega lá. É verdade, é verdade. É dialogando que a gente começa a entender, né? E assim, é um convite realmente à criticidade, né? Para abrir os olhos, ampliar os horizontes, enxergar outras perspectivas dentro de tudo que a gente está vivendo, né? Então tá excelente a nossa conversa. O pessoal está voltando aqui. Isso, vamos aguardar. Né? Nós estávamos falando dessas contribuições, né, que a pesquisa tem, que se a gente olhar num longo prazo, essas contribuições, elas existem, né? Nós temos hoje modelos e temos concepções e temos, inclusive, documentos que são muito mais avançados do que o que a gente tinha anteriormente. E que a gente não pode pensar nessas contribuições de uma forma muito imediata. Então, cada trabalho de vocês na pós-graduação, dos pesquisadores na universidade, ele está ali, né, criando uma rede onde você vai ali somando, né, as suas questões e as suas contribuições. Então, eu estava... Não sei se eu posso começar. Você acha melhor esperar um pouquinho, Suelen? Enquanto eles estão voltando, professora, eu vou fazer um pedido de desculpa também. Eu vi que tinham algumas perguntas de pessoas. Por exemplo, a Aline tinha mandado comentários, perguntas. E aí, como a gente entrou nessa live nova, gente, eu vou pedir que vocês repitam, né? Para que a gente possa contemplar, certo? Eu estava esperando um momento para poder chamar as perguntas de vocês, mas aí acabou que a gente... se desconectou, certo? Antes da gente partir para outros comentários, professora, eu anotei, né, alguns aspectos e fiquei pensando aqui sobre a questão da formação inicial e também da prática desse professor, né? Eu acho que talvez um dos caminhos que a gente encontre para fortalecer nesses elos entre a universidade e a escola estimulando primeiro no aspecto da formação inicial, de que esse professor em formação, ele é um pesquisador, né? Porque a gente sabe que há uma crise de identidade, muitas vezes, no estudante que está na licenciatura, né? Na minha turma, e aí já faz um tempinho isso, né, da formação da graduação, foi lá em 2008, mas pouquíssimas pessoas tinham a clareza de que seriam professores e queriam ser professores, né? Porque no curso de biologia, muitos se identificavam como biólogos e não professores. E aí a gente já tem uma ruptura nessa questão aí de identidade. Outra é que muitas vezes esse profissional em formação inicial, ele não vê a escola também como um campo de pesquisa, né? E
passa a fechar os olhos para situações muito ricas que ele poderia investigar, né, e de certa forma contribuir para sanar algum problema, alguma coisa, e entender que na realidade a ciência que ele está fazendo ali, ela também pode ser validada, né? Então, eu acho que são aspectos que a gente pode pensar, discutir sobre esse profissional em formação inicial, mas também sobre o professor que está lá, né? Naquela rotina dele, imerso em tantas questões da prática docente, e como a gente sabe, né, a questão da ausência de valorização faz com que esse profissional ele tenha que assumir muitos vínculos, muitas vezes, né? E, claro que, logicamente, enquanto humanos, o rendimento muitas vezes ele é reduzido. E o professor ele não consegue enxergar também ali contextos de pesquisa, né? Então, são visões que precisam ser fortalecidas nesse processo, além da reflexividade, né? Esse profissional reflexivo que pensa, né, que age, que intervém, que é crítico também nesse processo. Então, foi só alguns pontos que eu pensei aqui de articulação entre ensino e pesquisa, né, levando em consideração os aspectos que a senhora também levantou. Isso. Você tem toda a razão. Eu acho que aí a gente poderia pensar que aí nesse crescimento, dessas contribuições históricas, né, dos diferentes modelos de ensino, vamos dizer assim, os contextos de atuação da pesquisa, eles começam a se diversificar a partir disso aí. Ou seja, formar o professor, eu acho que há um tempo atrás se pensava assim, né? Havia, para alguns professores do ensino fundamental, havia o normal técnico. Só para a gente ter uma ideia do quanto que se pensava a formação de professor como uma coisa que poderia ser, né, qualquer curso que você dê ali, de algumas metodologias, você está formando o professor. Aí a gente tem uma conquista com a formação inicial, ou seja, constituindo cursos de licenciatura e formando o professor com um conjunto de conhecimentos, né, como Tardif, como Gautier, como uma série de Veiga vão colocar, né, de autores vão colocar. O professor precisa desse conjunto de conhecimento porque ensinar não é algo trivial. Então, a gente tem a formação inicial, mas a gente tem também a formação, e aí a gente começa a aprender que a formação do professor não para na hora que ele sai na universidade. Ela continua, como você está dizendo, com a experiência, né? O Tardif vai, inclusive, dizer que os saberes da experiência são os saberes que predominam, né, na formação do professor. E aí, tanto quanto a gente vê o estudante criando sua identidade, também o professor, na sua trajetória, está criando e fortalecendo sua identidade e sua prática docente. Como que as contribuições que a gente pode dar. Então, a gente falou da troca, né, inicialmente, essa articulação. A gente não pode perder de vista a experiência que o professor tem na escola e as questões que ele traz da escola, como também que as teorias, né, e os estudos na academia têm para acrescentar. E aí, as possibilidades acabam sendo amplas, né? A gente tem, por exemplo, eu poderia citar, você pode falar um pouco também da sua pesquisa, mas nós temos lá no PPGEC uma linha de pesquisa de formação de professores, né, como você conhece, e a outra linha de pesquisa de construção de significados. Vez por outra, a gente está pensando, poxa, na verdade temos duas linhas de pesquisa, mas todas elas envolvem formação de professor, com maior ou menor foco. Na formação de professores, você vê trabalhos belíssimos sobre essa construção da prática docente, né? Eu estou vendo que Ana Lúcia está aí, Ana Lúcia trabalhou com prática docente, eu estou vendo que Suzane está aí, trabalhou não exatamente com o professor, mas trabalhou com espaços não formais, ou seja, como é então que se dá uma prática que não é necessariamente docente, mas em espaços não formais. A gente tem por exemplo, teses de doutorado, Rita, que trabalhou com a questão da interdisciplinaridade. Veja, uma tese da primeira turma de doutorado, defendida em 2014 e que hoje é tão atual. Como que o professor
né, ele se organiza e ele planeja um ensino interdisciplinar. Eu acho que essas são contribuições que a pesquisa vão dando, né? Coloquei aqui, a gente tem a questão do uso de temas, de CTS, CTSA, temas ambientais. Então, lá no NUPEDIC nós temos Bruna, nós temos Flávia, que trabalhou com isso, Simone, nós temos lá também no PPGEC Ruth, né, que trabalhou com CTS, que até hoje tem o seu grupo de formação. Então, eu estou falando de um programa, porque é o programa que eu conheço, que eu atuo. Mas veja quantos programas existem que estão aí pensando nessas articulações e dando essas contribuições. Então, as questões, por exemplo, você falou de avaliação, existem trabalhos sobre avaliação, nós temos no NUPEDIC, ele Emerson está começando agora a avaliação, o trabalho mesmo com os conceitos, a gente que trabalha com perfil conceitual, Tony, João, Melk, ou seja, muitos outros também trabalharam, Eusébio e tudo mais. Então, veja que a gente tem se preocupado com diversas frentes. A gente tem trabalho sobre que modelo é esse. Eu lembro de ter participado de uma defesa lá de mestrado da Débora, né, orientanda de Mônica, que ela ia falar sobre as epistemologias. Então, isso que você está falando. Há um tempo atrás se pensava a formação de professor como uma racionalidade técnica. Eu aprendo conteúdo, e depois eu aprendo uns métodos para aplicar. Então, ser um bom professor seria aprender esses métodos. Com toda essa discussão que vem sobre saberes dos professores, sobre a experiência dos professores, a importância que isso tem, vem uma epistemologia mais prática. Então, o professor ele também aprende, além dos conteúdos disciplinares, ele aprende na prática, ele se faz com a sua prática docente. E hoje nós temos já um terceiro tipo de epistemologia, que é a epistemologia crítica. É o professor que sabe que se constitui nessa prática, mas ele incorpora um elemento novo. Professor que, na sua identidade, ele se reconhece como um transformador da sociedade. Então, o ensino e a prática docente não é meramente algo de repassar conteúdos, né? É até uma expressão que a gente usa, vê muito sendo usada. É uma questão de formação de identidades, de transformação da sociedade, de olhar para a sociedade como algo que está sendo ali, pela educação, constituída. Então, veja como o professor ele ganha uma evidência muito grande em todo o processo de construção humana e de construção social. E isso é profissionalizar e valorizar o professor. Eu conto sempre esse exemplo, que eu acho uma coisa que, para mim, é intrigante. Todo mundo, quando quer falar em sistema educacional assim, exemplar, todo mundo, uns falam da Finlândia, outros falam da Coreia do Sul. É engraçado que ninguém menciona o valor que os professores têm nesses países. Para se ter um sistema educacional como eles colocam, né, com os patamares que eles têm, é preciso que o professor seja essa pessoa com esse perfil que a gente está comentando agora. Então, é por isso que Paulo Freire volta, né, com força, apesar de toda a perseguição, e aí a gente vê, né? Nossos desafios começaram muito antes, o tanto que já perseguiram Paulo Freire como patrono da educação brasileira, porque Paulo Freire ele prega, ele tem essa perspectiva de uma educação transformadora, libertadora do homem. E a prática docente se constitui como o professor que é peça fundamental nessa transformação humana e social, né? Então, as pesquisas nos levam a isso. Eu acho que há uma contribuição muito grande. Então, inclusive as tecnologias, nós temos o grupo, né, lá no nosso PPG, que trabalham com tecnologias, né, o professor Marcelo, o Bruno agora, trabalham com tecnologias, os professores que vão trabalhar com transdisciplinaridade, com complexidade, né, do grupo da professora Marli.
Eu não quero esquecer a Exatamente. professora Zélia, quer dizer, eu só estou querendo dar exemplos para que a gente veja o quanto que é dinâmica essa ideia da pesquisa. E aí eu concordo com você. O professor na escola não pode ver a universidade como um universo tão longe. O que se está perguntando é exatamente o que é que se passa na escola. E se a gente vai mudar de Exatamente. modelo nessa pandemia, nós também vamos mudar nossas perguntas, mas a pesquisa não vai deixar de existir. Nós vamos criar perguntas novas para que a gente garanta essa perspectiva. O meu receio, Suelen, grande, é que nessa confusão de fazer substituições de modelos apressadamente, que a gente esqueça o que é a essência da educação. O processo Isso. educacional é muito mais complexo do que somente repassar conteúdos. A formação de um Exatamente. indivíduo, seja ele o aluno, seja ele o professor, é muito mais do que só aprender as unidades didáticas. É a gente aprender a viver e ver o mundo a partir dessas ciências todas e a transformar o mundo num lugar melhor. E como nós estamos precisando disso, né? Você já pensou se a gente não É tem uma verdade. educação? Então, É quando verdade. você me pergunta sobre as contribuições, eu diria para você, né? Eu estava vendo aqui os nomes, eu anotei algumas coisas para não esquecer, mas a gente acaba esquecendo. São tantos, né? Eu me lembrei de Lívia, que trabalhou com EAD, Alex, Gabriel, Tony, Jaque, trabalhando com tomada de consciência. Ou seja, as temáticas que surgem nas pesquisas são temáticas que pretendem responder questões da vida do professor lá na sala de aula. Na sua maioria, é claro, né? A gente não pode falar em nome de todos. Então, Exatamente. diminuir essa distância entre universidade e escola, eu acho que é o desejo de todos. Aumentar esse impacto, né, da escola na universidade, da universidade na escola, e a gente começar a ter um diálogo, como você está propondo agora, né? Um diálogo sempre permanente e contínuo. Exatamente. Tendo a ideia de que os problemas não são resolvidos imediatamente. Eles vão se constituindo numa linha progressiva de perguntas e respostas e a gente vai chegando a modelos melhores. Eu não sei se você teria mais outra questão Tem para assim. colocar nesse sentido. Tem antes um comentário, né, sobre a questão da minha pesquisa que a senhora pediu para falar. Eu, justamente, né, estou debruçada sobre a questão da formação continuada de professores, né? E não só apenas a questão prática, mas como uma política pública também, né? Então, a gente vem fazendo essa articulação, acho que a senhora lembra, né, na disciplina de tendências, minha grande angústia e fazer essa articulação entre os focos temáticos, né, da política pública, da formação e desse profissional, né, como um exercício justamente para aproximar as instituições e todos que estão envolvidos nesse processo formativo, né? Eu não vou me alongar nos comentários, né? A cabeça começa a ferver quando falo em tese. Eu imagino, né? E ela está bem Mas fervendo mesmo, né? Já estamos descendo. no caminho. Isso. Professora, quanto tempo a senhora pode ficar com a gente ainda? Eu posso ficar o tempo que você quiser, porque eu amo isso que eu estou fazendo com vocês agora. Ah, que ótimo. Olha, não Eu diga isso que a tô, gente eu tô explora, livre. viu? Claro. Eu Agora, vou subir aqui agora os comentários, né? Que eu vi que estavam surgindo muitos dos amigos aqui. Eu vou lendo as perguntas, né? E a gente vai pensando para contemplar também o que os colegas estão trazendo. Deixa eu ir lá no início, que tem muita gente falando aqui. Ilisson está com a gente, né? Querido também. Foi do PPJEC. Deixa ei, eu ver Marcos, mais saudade. aqui. Marcos Barros também, professor da universidade, né? Muito bem, está Carinho. conosco. Deixa eu ver. Karina, nossa amiga de turma também, pesquisadora, professora também da universidade. Deixa eu Emerson. subir aqui, que eu sou meio lenta para poder localizar essas coisas, gente. Vão perdoando, tá? Emerson. Ana Lu está dizendo aqui, muitos saberes são construídos, né, no fazer. Suzane está comentando, professores formados pelo PPGEC estão fazendo a diferença na formação inicial, colocando o cotidiano escolar como foco de pesquisa, né?
É verdade, exatamente. A Aline está colocando uma pergunta aqui. Gostaria de saber o que a senhora acha da Resolução 2 de 2019, que define as DCNs da formação inicial em relação à Resolução de 2015. Certo. Você quer que eu responda agora? Deixa eu ver logo outros comentários e a gente vai para a resposta de Aline. É porque eu toco e somem os comentários, meu Deus. É. Gil está colocando aqui, Gilva Márcia, né? Temos nos comunicado com a universidade através da professora Sueli na SFEC Caruaru. Muito nos orgulha, parabéns, muito obrigada. É uma gestora que tem visão e tem vontade, viu, professora, de Coisa boa. levar a escola para a universidade, trazer a universidade para a escola, né? Então, nós temos tido aí essa oportunidade muito valiosa, né, de fortalecer esse vínculo. Eu agradeço muito, né, a toda a gestão, todos os colegas de trabalho, todos os estudantes da SFEC, né, que estão aqui conosco agora na live, mas também no dia a dia lá nos trabalhos, né? Renata está dizendo aqui, Renata da UFMG, aguardando ansiosamente a banca. Fábio também, nosso querido lá do PPGEC, nossa querida professora Dênia Amaral, Ana Lu, mais uma vez aqui, sobre o papel do professor, muito bem, né? A minha orientadora é a professora Marli, ela não está aqui na live, mas eu vou deixar registrado, né, meu abraço e agradecimento a ela. Quando a senhora falou do grupo de pesquisa, né, que a gente vê a questão da complexidade no processo de formação, então a gente está lá com ela, que é excelente, e outra grande referência para a gente também, né? Professor Marcos está dizendo aqui, Marcos Barros, né? Dênia, minha maior referência em ensino de ciências, para nós também, né? Muito bem. Professora Carmen, querida, que honra também ele ter com a gente aqui, nossa professora, coordenadora, né, do PPGEC também. Grande abraço. Feitos os comentários, né? Muito bem. Eli Emerson também está conosco, acompanhando a live. Muito bem, obrigada, né? Ana Lu, Dênia, o que você acha desse estímulo às aulas de ciência à distância com os estudantes no fundamental, né? Então, acho que a gente pode agora, professora, contemplar a pergunta de Aline e também da Ana Lu, que colocou aí. Certo. Aline, sobre a resolução da formação de professores, o que é que nós tínhamos em 2015? Em 2015, depois assim, de muito debate, de muita conversa, de articulação com fóruns, com associações de formação de professores, debate nos congressos de educação, né, em nível nacional, o Conselho Nacional de Educação, ele consegue elaborar, né, e quem era o relator era o Luiz Dourado, um documento que nós não tivemos assim. Aí vem mais uma vez as contribuições que as pessoas, né, da área de pesquisa, juntamente com da escola, têm para dar. E eram movimentos sociais e tudo, então houve a elaboração desse documento que contemplou muitos pontos da formação do professor que há anos se vinha lutando por eles. Essa ideia mesmo do professor formado para uma educação integral, para abordagens interdisciplinares, a educação sob essa perspectiva, né, de transformação, de articulação com as práticas. Então, tudo isso foi documentado, virou uma resolução e vai fazer parte, ou iria fazer parte, da formação de professores. Porque o que é que sempre acontecia? Acontecia de os currículos serem mudados e a gente ter os cursos de licenciatura sempre no formato 3+1. Ou seja, estuda as disciplinas da área técnica e depois faz algumas disciplinas. E como Suelen já mencionou, nem todo mundo na licenciatura tem, né, exatamente o objetivo de se tornar professor, e isso acaba dando aí um ruído no processo de formação inicial. Então, como havia essa discussão em todo o processo educacional, num projeto de educação para o Brasil, se achou por bem que deveria se ter um documento no qual essas, vamos dizer assim,
essas características de um processo educacional dentro dessa perspectiva fossem garantidas. Então, a formação do professor teria que garantir. Eu acho que quem trabalha com a formação inicial, que está aqui com a gente, deve lembrar, né? Quantas vezes nós ficamos nos cursos de formação inicial mudando a matriz curricular. Então, veio prática como componente curricular, o estágio aumentou exatamente para que essa articulação com a escola fosse maior, né? A carga horária aumentou e assim por diante, né? A metodologia, as disciplinas foram repensadas e assim por diante. O que acontece quando a gente tem aí essa quebra a partir do golpe de 2016? Entra uma nova perspectiva educacional. Então, a gente passou um tempo dizendo assim, poxa, veio a reforma do ensino médio, a BNCC foi cortada, foi completamente mudada na sua terceira versão, voltamos às ideias de competência, acabou-se, né, a formação progressiva e integral, ensino fundamental, ensino médio, porque agora nós temos uma BNCC separada, BNCC do ensino fundamental, BNCC do ensino médio, então a educação básica, ela se parte, e a BNCC do ensino médio vem com essa característica que acabaram, né, a BNCC do ensino médio, acho que muitos de vocês conhecem, basicamente português e matemática, e depois vem as áreas com seus itinerários formativos, né, que ainda estão em processo de elaboração. Então, houve uma mudança muito radical. E a pergunta que a gente faz é, como é que fica, então, a formação do professor? Nós estamos formando o professor para quê? Para colocar em prática um documento curricular, né, que não está alinhado, né, ao professor que a gente está formando. Então, com isso, eu acho que houve aí um movimento, né, grande. Eu estou vendo aqui Carmen colocando, as DCNs ajudaram muito, as Diretrizes Curriculares Nacionais também foi um documento muito importante em 2013, que ajudaram bastante nessa construção dessa perspectiva educacional, só que essas coisas começaram a mudar, a perspectiva educacional começou a mudar, e eles fizeram um outro documento, que foi esse de 2019. É um documento que, bom, a gente começou ainda a discutir, eu não teria nem muito a dizer a você, mas o que se percebe que é um documento para se contrapor, ou pelo menos diminuir a força da resolução de 2015. Uma das coisas que, por exemplo, a gente tem em mente com essa diferença, e a gente já vê repercutindo nas matrizes curriculares dos cursos de licenciatura, é que essa questão da prática como componente curricular, houve um redimensionamento, né? Como a gente pensava a prática como componente curricular, ou seja, o elemento da prática na formação do professor, a gente vê retroceder um pouco essa ideia da prática. Parece, então, que há a tendência que a formação inicial fique um pouco mais conteudista mesmo, ou seja, parece até que a gente está tentando voltar ao 3+1. Ao 3+1, ou seja, vamos enfatizar o ensino de conteúdo, e aquela máxima que quem já leu os trabalhos de Gil Pérez e Ana Maria Pessoa de Carvalho, a gente tem isso sempre muito em mente, não é? Que para se ensinar basta saber o conteúdo, que é um pensamento pedagógico trivial, que inclusive eles condenam. Então é como se formar professor, a gente tivesse que retirar toda essa visão mais ampla, né, de um processo educacional. Isso também mexe com a questão que tinha lá em 2015, que o professor é um profissional formado com uma identidade profissional, né? Ou seja, é um profissional que tem a sua identidade própria, né? Ele não é... Ele é um profissional como qualquer outro que é formado. O engenheiro tem a sua identidade, o médico tem a sua identidade, o professor tem a sua identidade. Não é todo mundo que pode ser professor. Então, a gente
começa a ver que os documentos, eles tendem, né, essa nova diretriz, ela tende a ir retrocedendo nos avanços que 2015 teve, infelizmente, certo? É o que eu posso lhe dizer mais, até porque o rebate que esse documento de 2019 teve nas matrizes curriculares, a gente ainda está em processo, né? A universidade teve que novamente ajustar as suas matrizes, né, curriculares. Ou seja, a gente está meio num samba do crioulo doido, de avançamos, né, com um documento lá, obedecendo a resolução de 2015, né, orientados pela resolução de 2015, e agora parece que há um retorno. O que, infelizmente, eu posso lhe dizer é que acaba que nas universidades esses documentos ainda encontram ressonância. Porque se a gente tivesse grupos mais fortes, a gente poderia ter mais resistência. Mas vem uma imposição de que os currículos têm que novamente obedecer aquilo ali e há um retrocesso, infelizmente. Ou seja, continuamos na luta. Vamos lutar para avançar mais e mais, certo? E com relação à pergunta de Ana, Ana Lúcia, beijo, Ana. E Ana, até hoje é minha, viu? Foi minha aluna de mestrado, foi minha aluna de doutorado, até hoje está lá no grupo, é sempre uma grande companheira e parceira nas nossas pesquisas. Atuando lá em Escada, né? E eu faço aqui, então, uma ressalva, Suelen, que Sim, faltou professora. fazer da contribuição da pesquisa. Ver você aqui nesse programa, aqui no projeto Diálogos, ver o que Suzane colocou aí, o PPGEC fazendo a diferença, pensar em Ana Lúcia, pensar em tantos outros que estão hoje atuando nos institutos federais, nas escolas, nas universidades, na formação inicial, eu acho que Suzane tem toda a razão. É a maior contribuição, é a ideia mais, vamos dizer assim, mais concreta que nós temos de contribuição que a pesquisa e a formação dá. Mas respondendo à questão de Ana, sobre a educação à distância para crianças, eu acho que ainda fica um pouco mais complexo, Ana, porque vamos dizer que as crianças, né, todas as questões que nós já levantamos aqui, que as crianças tenham acesso a computador, que elas tenham espaço. Para uma criança no ensino fundamental, ela não, a gente não pode imaginar que ela vai sozinha estar diante da mídia e gerenciar todo o conteúdo e todas as tarefas, ou seja, ela tem que ter também a sua mãe disponível ou alguém, né, mais experiente, um adulto disponível para estar com ela ali. Então, eu acho que os desafios são muito maiores. A isso ainda a gente assoma qual é o efeito de uma aprendizagem por computador ou por mídias para uma criança. Eu acho que as crianças hoje, elas já sabem, elas nascem quase manuseando o celular, né? O iPad ou tudo. Então, elas estão muito... Eu acho que elas têm uma facilidade enorme Familiarizadas, né? com os equipamentos. Agora, eu não sei Isso. como os processos de aprendizagem vão. Eu acho que a gente tem que... vão se processar. Então, eu acho que a gente teria que pensar, né, que tipo de educação é essa que uma criança pode ter numa modalidade à distância, com o uso de tecnologias. Eu acho que aí tem que se pensar muito mais cuidadosamente, porque eu acho que a criança, dependendo da idade, das fases que ela tem, vamos dizer, na educação infantil, é difícil pensar, no ensino fundamental, nos anos iniciais também, talvez nos anos, né, mais finais, a gente já tem eles já são espertos para usar as mídias e usufruir um pouco mais dela. Mas os pais vão ter que ter muito cuidado com o acompanhamento que isso possa trazer, né? Eles têm que ter um acompanhamento. Não dá para deixar uma criança sozinha com o seu computador aprendendo. Então, é um desafio a mais, né? Isso. E também eu acho que aspectos nesse caso, né, dos anos finais ou anos iniciais é bem mais complicado, né?
A professora Carmen até está colocando aqui, nós pais de crianças pequenas estamos nessa luta, tentando diálogo com as escolas, né? E mesmo eles sendo, né, já familiarizados com o uso do celular, por muito tempo não foi visto como um instrumento para a aprendizagem, mas sim para o lazer, para o entretenimento, né, e tantas outras coisas. Então, o próprio estudante dos anos finais, mesmo já tendo uma idade, né, maiorzinha, ele ainda tem dificuldades de usar o instrumento ou usar os ambientes, plataformas, como queiram me chamar, para essa aprendizagem, né, para essa busca. Uma outra coisa que não é respeitada é o tempo de cognição, né, desse estudante para entender o que está sendo pedido, para manifestar um sinal de aprendizagem e dar uma resposta para aquilo que foi questionado, né? Muitas vezes se acha que essa produção ela é imediata, então aquela questão que a senhora destacou já, a falta de planejamento, né? A inserção de atividades de modo aleatório só para cumprir uma obrigatoriedade, tudo isso gera um desgaste também, não só para o profissional, né, para o professor, mas para esse estudante que começa a se ver perdido, né, no meio de tantas coisas a serem cumpridas, mas no final o que está sendo fixado de aprendizagem ele infinitamente pequeno, né? A aprendizagem significativa que a gente coloca ela não está sendo percebida nesses diferentes contextos, né? Então, é muito importante a gente levar com criticidade esses aspectos. Por muito tempo eu fui um pouco relutante de usar o Instagram como uma ferramenta profissional, né? Porque há, às vezes, uma tendência a achar que você está levantando bandeiras da educação à distância, outras coisas, mas, na verdade, não, né? O nosso objetivo criar justamente esse espaço de discussão, né, como eu gosto de chamar muito, uma rede de fortalecimento para esse professor, né, trazer suas questões e compartilhar também seus saberes e inquietações, né? Ainda tem mais perguntas. Eu só quero fazer um adendo, já que você falou nisso, é bom a gente deixar bem claro que essa questão do uso das ferramentas e da educação à distância não são necessariamente coisas que trazem problemas. Eu acho que eles são grandes aliados. Nós estamos rumando aí a um mundo que tem a tecnologia já completamente incorporada no nosso dia a dia, né? Celular, banco, médico, tudo hoje a gente resolve por aparatos tecnológicos, por mídias e assim por diante. A gente tem que dar graças a Deus que a gente tem essas mídias, porque já pensou agora nessa situação de pandemia, o que seria se nós não as tivéssemos? O que nós temos que evitar é achar que isso, da forma como está, é a solução. Ou que o fato de nós termos tecnologia resolve todos os problemas. E que a gente não tem que se preocupar com os princípios básicos, com a ideia de educação que se perpassa, né, quando você cria material para essas mídias. Então, as mídias em si, elas são boas, elas podem promover coisas boas. Agora, se elas vêm com um pacote aí de perspectiva educacional que fere essa ideia de formação do sujeito, por exemplo, com as crianças, a questão emocional ela é muito importante no processo educacional. Então, assim, você colocar uma criança para estudar somente em sistemas com uso de tecnologia e somente com vamos dizer, a distância, com a comunicação à distância, vai tirar dela algum elemento que é próprio da criança. A criança precisa do toque, ela precisa, né, conhecer o próprio corpo a partir, né, do outro. Né, tanto que lá na BNCC, se você vê, meu corpo, eu, o outro, ou seja, há um reconhecimento, né, da criança. Então, essa ideia da presença é muito forte na formação das crianças. Mas pode colocar mais questões. Pronto, vamos lá, tá excelente, professora. A gente fala um pouquinho das contribuições, né, e dos obstáculos também. E eu queria, né, levando em consideração todo esse histórico que a senhora está de pesquisa, né, na área, como professora também,
se nós poderíamos afirmar que estamos vivendo, né, ou participando do surgimento de um novo paradigma educacional, né, frente a todas essas questões que foram colocadas. Mas antes da senhora trazer, né, sua visão a respeito, eu vou dar mais uma olhadinha, que eu estou vendo que está subindo vários comentários aqui. Irlisson está dizendo, tem aproximadamente 200 alunos em uma escola e 175 na outra. Grande será o desafio de atender a todos, né? Alessandra, é isso que venho falando na escola. O modelo precisa... Eita, desculpa, saiu aqui, deixa eu olhar. O modelo precisa ter reflexão diante da realidade do estudante, do professor e das necessidades e intenções, né? Glória, além do toque, precisa da didática e metodologia que o professor coloca em suas aulas e atividades. Excelente. Aline, a formação integral envolve a dimensão cognitiva, afetiva e social. Muito bem. Ana Lu, né? Dênia, nesse momento de pandemia, os professores dos anos iniciais têm se reinventado, né? Todos os professores estão enfrentando aí esses grandes desafios, né? De atender a essas novas demandas, vamos dizer assim. Deixa eu ver mais algum comentário. L. Emerson, concordo com você, Suzane, o cuidado com o formato das atividades é essencial, né? Suzane está aqui, excelente live, a Dênia, muito bem. Carmen, lindo diálogo de vocês duas, muito obrigada. Suzane, agora localizei o comentário que a L. Emerson comentou, sem falar que as atividades mantêm as mesmas características das aulas presenciais, né? É o grande desafio que a gente colocou, que é a transposição, né, e a ruptura para, de fato, as linguagens, objetivos, né, e o planejamento ele ser adaptado a esse novo contexto. Então, pode comentar, professora, agora a nossa pergunta. Bom, a gente teria, eu não vou me demorar muito, mas a gente teria que falar um pouquinho por que a gente chamaria de novo paradigma, né? Eu lembro que a Ruth e a Nara, né, elas promoveram um debate acho que foi em novembro, foi dezembro passado, que falava da educação 4.0, né? Então, se fala mesmo numa nova visão de educação, é como eu sempre lhe digo, muito antes da ideia de uma pandemia, né? Isso. Nós já estamos vivendo um processo em que todos nós pensamos, né, o que é que se tem que mudar na escola, o que é que se tem que pensar em termos educacionais, o que é que tem para se aprender. O que seria uma educação 4.0? Isso eu estou falando antes da pandemia, né? O que é que se tem para pensar numa educação 4.0? Aí eles vão pontuando, né? Vamos dizer, um modelo se forma 1.0 seria a revolução industrial. O 2.0 é quando você tem o Fordismo, o Taylorismo. O 3.0 é quando a gente tem, né, o advento da informática, dos computadores, ou seja, você tem quantidade, né, de capacidade de armazenamento de informações grande, de processamento de informações grande. E a 4.0 seria a gente, além de se perguntar, né, com todo esse conhecimento que se faz, ou com todo esse conhecimento que se produz e que se ensina, o que faz com ele? Então, 4.0 é o momento dos dados. Como que a gente trabalha esses dados? O que esses dados dizem? Como eu posso objetivar? Como eu posso reinventar o mundo a partir desse conhecimento que foi produzido? Então, não se trata apenas de dizer, eu quero aprender isso que foi historicamente construído. Eu quero aprender e eu quero produzir em cima disso aí. Então, o que é que a gente faz com esse conhecimento produzido? Como que nós podemos reinventar e recriar, né, em cima daquilo que a gente aprende? Então, eu diria que a gente vinha rumo a um novo paradigma mesmo. Então, essa ideia enciclopédica, né, essa ideia de um conteúdo a ser memorizado, que a gente já falava sobre isso, não parece mais atender à demanda de um mundo que anda muito rápido, né? Claro que a isso tem contraposições, por exemplo, que perspectiva educacional se tem numa educação 4.0? Continua-se uma ideia de educação que é só a demanda de mercado,
que vai determinar o que é bom para eu aprender porque o mundo está girando nessa direção? Eu acho que não. Então, é claro que para uma Para quê e proposição, para para quem, uma né, professora? contraproposição. É para quê e para quem, né? E que tipo de indivíduos a gente quer formar. Então, quando a gente fala de um novo paradigma, eu acho que essas questões elas não podem deixar de vir. Que princípios estão aí nessa base? E eu fiz um curso em agosto do ano passado que eu achei assim fantástico. Eu tive uma oportunidade, não é bem um curso, foi um workshop, mas era assim: para que futuro? Qual é o futuro que o meu estudante quer? Então, eu vou educar ele para que futuro? Então, a primeira pergunta que o programa tem é um programa que envolve uns 6 países, e eles perguntavam qual é o futuro que você imagina? E aí eles diziam 30% dos participantes dessas escolas nesses 4 países, eles disseram que eles imaginavam um futuro numa casa, no campo, numa cidade que fosse menos agitada e assim por diante. E isso surpreendeu eles. Então, veja, a gente fala hoje da motivação dos jovens para estudar. Muita gente diz assim: a escola tem que mudar porque o jovem não quer ir para a escola. Mas a gente tem que se perguntar: por que o jovem não quer ir para a escola? É só porque a escola precisa mudar de modelo ou porque o que ele vê pela frente não é também muito, né, motivador? Não dá para ele uma perspectiva de uma vida mais tranquila, mais feliz. Ou seja, nossos jovens estão sofrendo de ansiedade, de transtorno de atenção, de depressão. A gente vê crescer o número de suicídios. Ou seja, que mundo é esse que nós estamos construindo? Então, se é um novo paradigma de educação, nós temos que levar em conta todos esses parâmetros e não somente os parâmetros de um mercado que demanda uma formação à velocidade X, com uma quantidade enorme de dados que você bota no Google Analytics e você tem que fazer uma imagem e uma análise daqueles dados, né? Então, eu acho que nós rumamos a um novo paradigma de educação, mas ele ainda está crescendo nessa, né? Ele ainda está crescendo nessa discussão. Eu acho que essa discussão tem que ser maior. Com o coronavírus, a gente vê muitas questões apressadas, né? Eu vi um resumo de um debate que houve, onde se diz assim: agora nós não vamos mais educar para, vamos dizer, para um aprendizado ao longo do tempo. Nós vamos educar para um aprendizado para casos imediatos. Por quê? Porque as coisas urgem. Ou seja, se a educação tem esse ritmo de que eu vou formar pessoas que têm que resolver já, de imediato, um problema que aparece para ela, né, naquele momento, a gente tem aí, talvez, um processo que alimenta todos esses problemas que os nossos estudantes têm hoje. Nossos jovens estão desestimulados, né? Então, vamos ter que parar um pouquinho, ter cuidado. Depois da pandemia, como algumas pessoas colocam que as pandemias vão acontecer de tempos em tempos. Então, que tipo de educação nós temos que ter para uma população que de tempos em tempos vão aparecer, né, situações como essas, que são situações da qual a ciência não tem ainda controle, a economia chora, a gente vê emergir valores de tudo quanto é lado, é melhor matar alguns e salvar a economia, né, e assim por diante, e fica essa tensão criada. Então, que processo educacional é esse para que as pessoas possam enfrentar isso com mais firmeza? Claro que aí vai ter sempre a atenção, né, de uma visão mais humanista, mais pela vida, e uma visão menos humanista, que é mais para o mercado. Então, eu acho que essa pergunta nesse curso a gente tinha era: para que futuro? Qual é o futuro que a gente quer, gente? Aí eu estou falando dos alunos, mas os professores, já que a gente está falando de prática docente, os professores estão assoberbados. Os professores, né? Tem gente que brinca. Eu tenho um grupo, Professores pela Democracia, no Facebook, e já ouvi várias vezes brincadeiras lá de que o professor tem como seu companheiro o Rivotril. E não pode ser assim, não é? Não pode. O professor tem que ter uma vida humana, ele tem que ter também o seu tempo para si, o seu tempo para
consumir cultura, para ver a vida, para viver a vida, para fazer essas trocas com seus alunos. Né? Então, a gente tem que ter um sistema educacional, se vier um novo paradigma, que seja mais humanizado. Essa velocidade que está se impondo é uma velocidade que não está fazendo bem para ninguém. Talvez para o mercado, mas eu acho que o mercado pode, de alguma maneira, colapsar, porque as pessoas não vão dar respostas. Não é de hoje que na Europa e muitas vezes nos Estados Unidos, eles não têm força jovem formada para ocupar determinadas funções. A gente escuta as notícias. Canadá está chamando engenheiros do mundo inteiro. Mais de 50% de pesquisadores nos Estados Unidos são de outros países que vão para lá. Isso. Então, o que acontece com a juventude que não está querendo assumir esses postos? Então, acredito que a discussão educacional é uma pena que a gente tenha, né, em geral, uma perspectiva de que as ciências humanas e ciências sociais não contribuem para nada. Por quê? Porque são exatamente as ciências sociais e humanas que podem analisar esse novo paradigma de educação que obedeça mais ou que responda a mais demandas do que somente uma demanda de mercado, de motor da economia. Então, se você pergunta, nós estamos com um novo paradigma, eu diria, nós estamos rumando a um modelo educacional que vai ser diferente, porque o mundo cresceu, a tecnologia cresceu, a quantidade de conhecimento é absurda. Nós, claro que estamos rumando a isso aí. Agora, isso não significa que a gente não tenha que parar para pensar que modelo é esse. E como todo modelo que se estabelece, eu acho que é um modelo cheio de tensões. Nós temos que continuar, né, sonhando, nós temos que continuar lutando para um tipo de educação que a gente acredita que seja para a felicidade do homem. E não para o sacrifício humano em prol de desenvolvimento de tecnologia a qualquer preço, né? Então, eu acredito que sim, sabe? E eu acho que a pandemia, ela traz essa reflexão, ao mesmo tempo que o medo que o mercado tem empurra a gente para um outro lado. Ou seja, uma educação mais imediata, mais rápida, mais eficiente, e a gente tem que parar um pouco para ver isso, né? Para debater isso e não deixar que as coisas sejam assim. E aí tem que se perguntar, só vou concluir, porque eu tinha colocado aqui, tem que se perguntar o que é realmente novo. Porque, de repente, chegam pacotes e mais pacotes de metodologias que parecem ser uma novidade e, às vezes, elas trazem elementos de uma pedagogia que é antiga demais. Né? E que volta revestida, bonita, com muitas figuras e cartazes, né? Então, a gente tem que ficar muito atento e ser bastante crítico com relação ao que se é chamado de novo. Exatamente. E a gente vê, né, na prática docente que existem, né, essas tendências mesmo de modismos, né? Então, muitas vezes se apresenta como a pílula da salvação, o trabalho por projetos, né, o trabalho por investigação, como a senhora colocou, ou uso de novas tecnologias, ou jogos, ou gibis, mas se isso não for colocado de modo contextualizado, né, e imbricado aí ao planejamento desse professor, aos objetivos de aprendizagem, as ferramentas elas não vão ser, os instrumentos, as estratégias, como queiram chamar, né, não vão ser utilizadas para alcançar essa tão necessária aprendizagem e transformação de vidas, né? Esses aspectos do equilíbrio emocional, né, a gente discutiu também em uma das lives com a psicóloga, né, a importância de ver o professor como pessoa, né, como ser humano, o estudante como ser humano, e fazer dessas relações o mais saudáveis possíveis, né, e não apenas, né, na perspectiva do que muitos governos olham, o profissional apenas como um quantitativo e o estudante apenas como um número também nesse contexto. Então, que a gente possa rever, né, essas nossas concepções e práticas também, né? Professora, a gente está quase chegando, faltam 2 minutos para 1 hora, novamente já. E eu queria que a senhora deixasse algumas indicações para a gente de leitura, né? Já para a gente ir finalizando. Não finalizando, né, gente? Fechando esse diálogo, mas eu quero dizer que está sempre aberto aqui para a senhora
Esse canal é seu, esse espaço é seu. Seja muito bem-vinda sempre para estar conosco, né? E é muito, muito maravilhoso, gratificante estar vivendo esse momento aqui com a senhora e com todos que estão conosco. Tá, joia. Muito obrigada. Eu também estou disponível. Eu amei a conversa com vocês. O que eu gostaria de dizer, eu posso mandar para você depois, assim, são algumas indicações de trabalhos que a gente pode ler para fazer Ótimo. reflexões. E eu gostaria de dizer que educação é um assunto sério. Eu acho que a gente tem que pensar em educação. Eu acho que tem muitas colocações sobre educação que parece estar se falando em futebol. Ah, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu acho que volta uma ideia, por exemplo, de educação domiciliar que se contrapõe à educação formal ou à educação feita de qualquer maneira. Eu acho que a gente tem sempre que trabalhar essa temática da educação com muita seriedade, com muita leitura, certo? O que eu diria para todos é isso. Eu acredito muito que a gente tem que pensar nos valores éticos, sociais, ser bastante crítico, né, com o nosso tempo. E eu acho que a pandemia ela traz essa reflexão fortemente. O que é que realmente importa na formação humana, na formação das pessoas, para que a gente tenha um mundo melhor? É pensar num futuro de um mundo que seja melhor. E aí a gente vai norteando e trazendo as teorias e as experiências para a construção desse mundo. Eu não sei Exatamente, se já né? passou o tempo. Estou vendo você aí olhando os Eu estava ponteirinhos. Então, olhando os fiquei muito comentários, né? feliz. Acho que a gente Muito vai cair daqui a obrigada. pouquinho. Muito Quando começa a obrigada por você contagem estiver. regressiva, eu fico nervosa aqui. Muito obrigada. Professora, Vamos é exatamente isso, continuar. né? Que essa educação ela seja de fato a transformação que a gente precisa, né? Transformação de vidas, de percepções, de mundo, de relações, né? Que ela venha libertar as pessoas e apresentar às pessoas, né, essas novas possibilidades, né? Eu só tenho ali a agradecer. A gente vai disponibilizar, acho que alguém tinha comentado aqui sobre disponibilizar a live no Instagram, ela fica 24 horas. No YouTube, ela fica lá lançada no canal Professora Suelen Tássila. A gente tem uma pasta no Drive, essas indicações de leitura que a senhora vai mandar para mim, eu posso colocar na pasta do Drive, juntamente com a live, né? E só quero lhe agradecer imensamente, né, pela oportunidade de estar aqui aprendendo com a senhora hoje, matando a saudade Eu de lhe também. ouvir, né? Eu E também estar aprendi com aqui, você. oh meu Deus, estar aqui vivendo esse momento, né, tão importante nessa releitura do ser docente, né, fortalecendo crenças e ampliando esse horizonte aí para a continuidade de lutas, né. O exercício docente, ele é isso, ele é uma luta diária e constante, né, para que, de fato, as pessoas elas sejam alcançadas por essa educação transformadora, né, e vistas aí em sua complexidade, respeitadas, né, e valorizadas. Então, eu só tenho ali a agradecer demais, 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 né, por sua Obrigada. presença e Beijo em colocar aqui à todos. disposição. Colocar aqui à disposição. Beijão para a senhora também, beijo para todo mundo, né? Agradeço muito a presença de todos. E aí eu deixo com a senhora aí a despedida final para a gente ir fechando esse diálogo, mas na expectativa de outros que eu vou lhe aperrear novamente para estar aqui. Ah, estou disponível, agradeço o convite, amei participar. Deixo um abraço grande para todos. Muito bom rever vocês online. Muito bom compartilhar com vocês ideias, escutar e ler os comentáriozinhos. É um diálogo bem diferente, mas é um diálogo muito produtivo. O que eu queria dizer é isso mesmo. Vamos em frente, gente. Tem luta pela frente e a gente não é de fugir da luta, né? Aquele que Exatamente. sonha, vai atrás do sonho de qualquer maneira. Então, com pandemia, com um louco aí levantando bandeira maluca, existe um plano, vamos montar nossos projetos, um projeto que seja robusto e a gente não pode abrir mão nem um pouco do sonho, né? Fazer do professor uma pessoa importante para que ele possa formar uma nova sociedade com uma nova visão e transformar o mundo. Não é à toa que se ataca primeiro a educação, porque a educação tem mesmo esse poder transformador. E a gente que está na linha de frente. Se os É médicos estão verdade. na linha de frente da pandemia,
nós estamos na linha de frente da formação humana, que é importantíssima para fazer mudanças sociais, que são tão necessárias para que a gente tenha um novo formato. Boa noite, gente. Tudo de bom. Boa noite. Um abraço. Beijo. E a gente se encontra aí, por aí, em outras lives, tá bom? Tá bom. Beijão, professora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Grande abraço para todos. Abraços. Abraços à distância. E se cuidem, fiquem em casa, pelo amor de Deus, viu? E